Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, neste exato momento, enquanto o medo tenta apertar o seu peito, enquanto a sombra da covardia alonga-se nos cantos da sua mente, lembre-se de uma verdade que pode partir as correntes. Deus não te deu um espírito de temor. Repita isso, ouça a própria palavra, viva e eficaz, cortando a névoa da ansiedade como um raio de sol. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este não é um pensamento positivo, é um decreto divino sobre a tua identidade. Se você está ouvindo isso e sente o peso do pavor, a paralisia da timidez, o frio na espinha da incerteza, saiba que este não é o seu legítimo estado de ser. Não é o espírito que recebeste. O que você sente é uma intrusão, uma mentira, um espírito estranho tentando se hospedar onde não foi convidado. Mas hoje, nós vamos fazer uma evicção espiritual. Vamos juntos tomar posse do que é verdadeiramente seu: poder, amor e uma mente sã. Esta oração é a nossa declaração de guerra contra toda semente de medo plantada pelo inimigo e a nossa afirmação solene da herança que recebemos no Espírito Santo. Você não nasceu para viver encolhido. Você nasceu do Espírito para andar em estatura plena. Vamos agora endireitar a coluna da sua alma. Então, eu confronto a mentira diretamente. Medo, que te apresentas como prudência, como realismo, como proteção, eu te desmascaro. Tu não és meu amigo, és um carcereiro. Tu não me proteges, aprisionas. Tu não me fazes cauteloso, paralisas. E eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que me soltes. Pois o Espírito que habita em mim não é de covardia. O Espírito Santo que me encheu não conhece o medo. Ele é o próprio poder de Deus. Ele é o próprio amor do Pai. Ele é a própria mente de Cristo. E eu fui mergulhado nele. Portanto, tu, espírito de medo, não tens lugar aqui. Não tens direito legal. Não tens compatibilidade com a atmosfera do meu interior. Eu te expulso da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo. Sais agora, em nome de Jesus, e fecho toda a porta que te abri através da incredulidade, de traumas passados, de padrões de pensamento negativos. Estas portas estão seladas com o sangue do Cordeiro. Hoje, tomo posse da minha liberdade. E agora, com o intruso expulso, faço espaço. Abro as janelas da minha alma para a brisa fresca do Espírito que já está em mim. E convoco as 3 realidades que Deus me deu. Eu as invoco, não como algo distante, mas como a minha própria constituição espiritual. Deus me deu espírito de poder. Isto não é sobre força bruta ou dominação, é sobre dunamis, a capacidade sobrenatural de realizar, de perseverar, de vencer, de permanecer de pé quando tudo desaba. É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que agora habita em mim. Eu recebo este poder agora, sinto-o fluindo nas minhas veias espirituais, enrijecendo os músculos da minha fé, iluminando os olhos da minha esperança. Declaro, eu tenho poder para enfrentar esta situação, poder para falar a verdade quando for mais fácil calar, poder para perdoar quando a mágoa grita por vingança, poder para levantar-me após a queda, poder para crer contra toda a esperança. Este poder não é minha habilidade, é a presença de Cristo em mim. Eu me entrego a este poder. Deixo-me ser conduzido por Ele. Deus me deu espírito de amor. O amor perfeito lança fora todo o medo.
O antídoto mais potente contra o pavor não é a coragem em si, mas o amor. Porque quando estou cheio do amor de Deus por mim, não temo a rejeição. Quando estou cheio do meu amor por Ele, não temo o sacrifício. Quando estou cheio de amor pelos outros, o medo do que pensarão perde a força. O amor me tira do centro, tira o foco do meu eu frágil e assustado e o coloca em Deus e no próximo. Então eu suplico, Espírito Santo, inunda-me com o teu amor. Faz-me sentir o amor do Pai de forma tão tangível que o medo se dissolva como gelo ao sol. Ajuda-me a amar com risco, com generosidade, com abnegação. Porque no território do amor, o medo não consegue respirar. Eu escolho amar. Mesmo com medo, amo. E no ato de amar, o medo se retira. Deus me deu espírito de moderação. Algumas versões dizem mente sã ou domínio próprio. É a sobriedade, o equilíbrio, a temperança. O medo leva à histeria, ao pânico, à decisão precipitada. Mas o espírito que me foi dado traz clareza, traz ponderação, traz a capacidade de pensar com a mente de Cristo, mesmo sob pressão. É uma mente guardada, estável, ancorada na verdade. Então, rejeito os pensamentos catastróficos, os e se intermináveis, as projeções de desastre. Acalmo a minha mente na tua palavra. Respire fundo e penso com sobriedade. Deus está no controle. A sua graça é suficiente. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Esta moderação não é passividade, é paz ativa, é a inteligência espiritual em funcionamento. Ao invocar estas três realidades, sinto uma transformação interna. O medo não desapareceu magicamente, mas perdeu o seu trono. Já não é o rei que dita as regras, é um intruso sendo expulso pela guarda real do poder, do amor e da mente sã. A minha autoridade cresce, a minha voz interior muda de tom. Em vez de não consigo, é muito perigoso e se der errado, ela agora sussurra: Deus me deu poder, o seu amor me guarda, a minha mente está em Cristo, eu posso prosseguir. Portanto, eu me levanto. Não com uma coragem arrogante, mas com a humilde certeza de quem não está sozinho nem desequipado. O Espírito do Deus vivo está em mim. E ele não é um espírito de medo. Nunca foi, nunca será. Esta é a minha mais profunda identidade. Se você está sentindo esta verdade romper as algemas, se o peso começa a se dissipar ao nomear o espírito que você realmente tem, escreva nos comentários: não espírito de temor. Esta é a nossa primeira declaração coletiva de identidade. Vamos avançar na posse do nosso legítimo território espiritual. E porque declaramos juntos, não espírito de temor, a nossa confissão de fé começa a escavar os alicerces do medo. Agora é tempo de construir. Se a primeira parte foi sobre expulsar o intruso e nomear a herança, esta segunda parte é sobre assentar cada tijolo da nova realidade. O poder, o amor e a moderação não são apenas conceitos etéreos, são ferramentas divinas para a obra prática de viver. O medo se alimenta de generalidades. Tudo vai dar errado. A coragem do Espírito opera em especificidades. Então vamos ao trabalho. Vamos aplicar este espírito de poder, amor e mente sã às áreas concretas da vida, onde o temor tentou erguer suas fortalezas. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um kit completo para a coragem diária, e nós vamos usá-lo. Começo com o espírito de poder. Este poder é ativo, é força para a ação. Então, identifico uma área onde me sinto paralisado. Talvez
seja uma conversa difícil que evito há semanas. Talvez seja um passo de fé profissional que me apavora. Talvez seja o simples ato de sair de casa quando a ansiedade social aperta. Agora, não vejo isso através da lente do medo. Vejo através da lente do poder que me foi dado. Deus me deu o espírito de poder para enfrentar esta conversa, para dar este passo, para cruzar esta porta. Eu não peço poder como se não o tivesse. Agradeço pelo poder que já está em mim pelo Espírito Santo. E então tomo uma ação física, por menor que seja, que corresponda a esta verdade. Marco a conversa. Esboço o primeiro passo do plano. Abro a porta e respiro fundo. Cada ato, por pequeno, é um exercício do músculo do poder espiritual. Sinto a graça de Deus sustentando a minha obediência. O poder não é uma explosão espetacular. É a força constante que me permite mover um músculo de cada vez contra a paralisia. E quanto ao espírito de amor? O amor é o motivador que purifica o meu poder. O medo é egoísta, foca em autopreservação a qualquer custo. O amor é abnegado, foca no bem do outro e na glória de Deus. Então, redireciono o meu foco. Em vez de orar apenas, tira este medo de mim, oro, Pai, enche-me do teu amor pela pessoa com quem preciso falar. Dá-me o teu amor pelo processo que me assusta. Ajuda-me a ver esta situação como uma oportunidade para expressar o teu caráter. O amor destrói o medo porque tira o eu do centro do universo. Quando estou preocupado em amar bem, em ser fiel, em abençoar, não sobra espaço para a preocupação obsessiva comigo mesmo. O amor também me capacita a perdoar. E o perdão é um ato de guerra contra o medo de ser ferido novamente. Então, exercito o amor. Faço um gesto de bondade, mesmo que pequeno. Abençoo em segredo alguém que me intimidou. Perdoo uma ofensa antiga que alimentava a desconfiança. O amor, quando praticado, cria um ambiente espiritual onde o medo não consegue prosperar. Por fim, o espírito de moderação, a mente sã. O medo distorce a realidade, amplia os perigos, minimiza os recursos, apaga as promessas de Deus. A mente sã, equilibrada pelo Espírito, traz tudo de volta à proporção correta. Ela faz as perguntas certas. Qual é o pior que pode acontecer? E se acontecer, Deus ainda será Deus. O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Hoje, eu treino a minha mente para a moderação. Quando o pensamento catastrófico surgir, vou falhar e será o fim, eu o intercepto. Não o reprimo, mas o confronto com a verdade. Deus é o meu provedor. O meu valor não está no meu desempenho. Mesmo que falhe, sou amado e há graça para recomeçar. Eu alimento a minha mente com a palavra, não com as notícias alarmantes ou as conjecturas do pior cenário. Eu pratico a gratidão, que é um exercício de mente sã. Ela me força a ver as evidências da bondade de Deus aqui e agora. Esta moderação é um freio dado por Deus para a minha imaginação descontrolada pelo medo. Eu a aplico. Respire fundo, conto até 10 e volto aos fatos. Deus está comigo. Ele é fiel. A sua graça basta. Agora integro os 3. Num desafio específico pergunto: poder. Que ação Deus me está dando força para tomar? Amor. Como posso abordar isto com um coração amoroso, buscando o bem maior? Moderação. Qual é a perspectiva equilibrada e fundamentada na verdade? Esta tríade se torna o meu algoritmo espiritual para a coragem. Ela me impede de ser impulsivo, só poder, sentimentalista, só amor, ou friamente calculista, só moderação.
É o equilíbrio perfeito do caráter de Cristo. Ao praticar isto, sinto o medo perder a sua voz narrativa. Ele já não dita a história, é apenas um ruído de fundo que eu reconheço e ignoro, porque estou ocupado demais exercitando o poder, praticando o amor e cultivando uma mente sã. A coragem não é a ausência do ruído, é a presença de uma melodia mais alta e mais bela, na qual eu escolho sintonizar a minha alma. E desta posição de ação integrada, a promessa de Timóteo 1:7 se expande. Ela não é apenas sobre não ter medo, é sobre ter algo muito melhor em seu lugar. É uma troca divina. Deus não tira o medo e deixa um vazio. Ele expulsa o espírito de covardia e instala no mesmo lugar uma usina de poder, um manancial de amor e um centro de controle de qualidade mental. Eu não sou um terreno vazio, sou um templo ocupado. E os inquilinos são todos poderosos, amorosos e sábios. Portanto, respire. Você não está tentando se tornar corajoso. Você está aprendendo a operar a partir da coragem que já lhe foi dada. É como aprender a usar um músculo novo. Pode ser desconhecido, pode tremer no início, mas ele está lá, forte e funcional, esperando para ser usado. Se você está começando a aplicar esta tríade sagrada, sentindo a diferença entre reagir pelo medo e agir a partir do poder, amor e moderação, deixe seu amém nos comentários. Nosso amém é o som de ferramentas sendo usadas, de uma nova casa espiritual sendo construída. Pai, agora que nosso amém ecoou como o som do martelo batendo nos pregos da nossa nova casa interior, a construção se firma. E é a partir desta morada segura que enfrentamos a verdadeira razão de ser desta coragem: o testemunho. O versículo de 2 Timóteo 1:7 não está isolado. Ele está inserido no chamado de Paulo a Timóteo para que não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. A coragem do Espírito não é para nosso conforto egoísta. É para que possamos, com ousadia e clareza, viver e proclamar a realidade de Cristo em um mundo que muitas vezes rejeita ou ridiculariza esta verdade. O medo mais profundo que o inimigo semeia não é o de aranhas ou de alturas, é o medo do homem. O medo da rejeição, do julgamento, da humilhação, da perseguição. É o medo que cala a nossa voz e apaga a nossa luz. Mas hoje, da nossa fortaleza interior, nós declaramos guerra a este silêncio imposto, porque o Espírito que nos foi dado é também um espírito de testemunho fiel. Então, eu examino as áreas onde a covardia me fez calar, onde eu deixei de falar de Jesus por medo de parecer fanático, onde eu omiti os meus valores cristãos para me encaixar, onde eu me retraí diante de uma piada ofensiva ou de uma mentira contra a fé. Reconheço que este silêncio foi uma negação prática do poder, amor e moderação que habitam em mim. O poder me capacitaria a falar. O amor me compeliria a falar pela salvação do outro. A moderação me daria as palavras certas no tempo certo. Hoje, eu me arrependo do meu silêncio movido pelo medo e aceito a graça do recomeço, não com uma ousadia agressiva, mas com a coragem serena de quem sabe quem é e a quem pertence. Agora, eu invoco o espírito de poder especificamente para o testemunho. Deus, não me deste um espírito de covardia. Portanto, dá-me a ousadia dos apóstolos que, mesmo ameaçados, declaravam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Este poder não é para dominar conversas, mas para sustentar a minha voz quando o medo quer roubá-la.
É a força interior que mantém as minhas cordas vocais espirituais tensionadas para a verdade, mesmo quando a atmosfera é de pressão. Eu recebo este poder agora. Sinto-o como uma coluna vertebral espiritual se erigindo dentro de mim. Já não preciso ser o mais eloquente, só preciso ser fiel. O poder do Espírito Santo completará o resto. E invoco o Espírito de amor, que é a motivação pura do meu testemunho. Eu não falo para ganhar debates ou para me afirmar, falo porque amo a Cristo e não suporto a ideia de o negar com o meu silêncio. Amo as pessoas ao meu redor e não suporto a ideia de ficar calado enquanto elas se perdem na escuridão. O amor lança fora o medo do que pensarão de mim, porque o desejo de vê-las conhecer a verdade é maior. Então peço, Espírito Santo, aquece o meu coração com o teu amor pelos perdidos, pelos céticos, pelos que me hostilizam. Deixa que este amor transborde em compaixão e em uma paciência genuína. Que o meu testemunho seja sempre envolvido por amor, para que não seja apenas um som, mas um aroma de vida. E invoco o espírito de moderação, que é a sabedoria do meu testemunho. A ousadia sem moderação é arrogância. O amor sem moderação é emocionalismo desgastante. A mente sã me guiará. Ela me dirá quando falar e quando ouvir, o que dizer e como dizer. Senhor, dá-me a mente de Cristo, que sabia quando responder e quando ficar em silêncio. Dá-me discernimento para ver a porta aberta pelo Espírito e a sobriedade para não forçar portas fechadas. Que as minhas palavras sejam sempre com graça, temperadas com sal, para que saiba responder a cada um. Esta moderação me protegerá do desgaste de tentar testemunhar no meu próprio timing e com as minhas próprias forças. Ela me colocará no fluxo do Espírito, onde o testemunho se torna natural, oportuno e eficaz. Assim equipado, com poder que sustenta, amor que motiva e moderação que guia, eu me disponho, não como um soldado ansioso para a batalha, mas como um embaixador em terra estrangeira, portando com tranquilidade as credenciais do seu rei. O meu testemunho não será mais um evento de alto estresse, mas um estilo de vida. Será a integridade no meu trabalho, a gentileza no trânsito, a esperança na adversidade, a paz na crise. E quando as palavras forem necessárias, elas virão, não do reservatório da minha coragem, mas do transbordamento do Espírito que em mim habita. Neste processo, o maior teste pode vir não de fora, mas de dentro. O medo do fracasso. E se eu gaguejar? E se não souber responder? E se a pessoa zombar e eu me sentir humilhado? Aqui, a tríade opera novamente. Poder. Deus me deu poder para ser testemunha. O sucesso do testemunho não é medido pela conversão instantânea, mas pela fidelidade em semear. O poder me sustenta para ser fiel, não para ser bem-sucedido. Amor. Meu amor por Cristo e pela pessoa é maior que o meu medo do meu próprio desempenho. O foco volta a ser o outro, não a minha performance. Moderação. Uma mente sã lembra-me que a salvação é obra do Espírito Santo, não da minha retórica. O meu papel é ser fiel. O papel dele é convencer. Isto tira o peso da responsabilidade que nunca foi minha para carregar. Sinto uma libertação profunda. Apesar da capa da responsabilidade de evangelizar o mundo, cai dos meus ombros. Em seu lugar, veste-me uma túnica leve de chamado para ser testemunha fiel no poder do Espírito.
A ansiedade dá lugar a uma expectativa curiosa. Como o Espírito vai usar a minha vida e as minhas palavras hoje? Esta é a coragem que nasce da dependência, não da autoconfiança. Portanto, eu saio do meu casulo de autopreservação. Eu falo a verdade com amor, vivo a verdade com integridade e durmo em paz, sabendo que o fruto do meu testemunho não está nas minhas mãos, mas nas mãos do dono da seara, que me deu um espírito não de timidez, mas de poder, amor e moderação para trabalhar nela. Se você está se sentindo liberto para testemunhar de uma nova forma, não a partir da pressão, mas a partir da plenitude do Espírito, deixe seu like neste vídeo. Que este gesto seja um pequeno ato de testemunho público de que esta palavra te fortaleceu. A verdade de 2 Timóteo 1,7 já não é um versículo que confortamos, é a constituição do nosso novo ser. Já não lutamos contra o medo como se ele fosse um inimigo de igual força. Reconhecemo-lo como um fantasma, uma falsificação, um espírito estranho que não tem morada legal no território que agora sabemos pertencer ao poder, ao amor e à moderação do Deus Altíssimo. A jornada que começou com a rejeição da covardia termina com a assimilação completa da nossa identidade. Nós não temos um espírito de poder, amor e moderação. Nós somos, pelo Espírito Santo, canais vivos desta trindade graciosa. E desta identidade consolidada, flui não apenas o testemunho ocasional, mas uma vida inteira de ousadia santa. Uma vida que é, em si mesma, um monumento à fidelidade de Deus e uma refutação silenciosa e poderosa a todo o reino do medo. Por isso, hoje eu aceito e proclamo o meu legado. Deus não me deu um espírito de timidez. Esta é uma sentença eterna sobre a minha existência. Toda vez que a sombra do temor tentar se projetar sobre mim, lembrarei. Isto é uma contradição à minha natureza espiritual. Não combina comigo. É como tentar vestir um casaco que não é do meu tamanho e nunca foi meu. Eu o rejeito não com esforço, mas com o natural desprezo de quem conhece o seu próprio guarda-roupa. O espírito que me foi dado é de poder. Portanto, eu sou uma pessoa poderosa, não no sentido mundano, mas no sentido do reino, capacitada para perseverar, para resistir, para criar, para curar, para levantar os caídos. Minha vida terá o impacto que Deus determinar, porque a força por trás dela é a sua. O espírito que me foi dado é de amor. Portanto, eu sou uma pessoa amorosa. O amor do Pai, derramado no meu coração pelo Espírito Santo, é a minha fonte mais profunda. Ele me redefine. Deixo de ser reativo, defensivo, mesquinho. Torno-me expansivo, acolhedor, generoso. O meu amor não será perfeito, mas será real, fluindo do trono da graça. E neste amor encontro a coragem mais destemida, pois o amor perfeito lança fora o medo. O espírito que me foi dado é de moderação. Portanto, eu sou uma pessoa sã, equilibrada, sóbria. Minha mente não é um campo de batalha de pensamentos ansiosos. É uma fortaleza guardada por Cristo. Tenho domínio próprio. Minhas paixões, meus desejos, meus pensamentos estão alinhados sob a paz de Deus que excede todo entendimento. Tomo decisões a partir de um centro tranquilo, não de um coração agitado pelo pânico. Desta tríade integrada, poder, amor, moderação, nasce um quarto elemento, um fruto sublime, a paz inquebrantável. Esta é a prova final de que o espírito de temor foi desalojado.
A paz não é a ausência de guerra, mas a presença de uma segurança tão profunda que a guerra exterior não consegue perturbar o âmago do meu ser. É a paz de Cristo que Ele mesmo deixou para mim. E hoje eu a recebo como o selo desta jornada. Agora olho para trás, para os vales de medo que atravessei. O medo do fracasso, da rejeição, do futuro, da morte. E vejo que cada um deles foi uma sala de aula, onde o Espírito Santo me ensinou a usar as ferramentas que já estavam em minhas mãos. Não fui poupado ao medo, mas fui equipado dentro dele. E esta é a misericórdia suprema. Deus não me isenta das situações que provocam medo. Ele me transforma no homem, na mulher que as enfrenta com o seu próprio caráter. Portanto, eu abraço o futuro. Não um futuro sem desafios ou perigos, mas um futuro onde eu sei quem eu sou neles. Se vier a perseguição, o espírito de poder me fará permanecer de pé. Se vier a traição, o espírito de amor me capacitará a perdoar. Se vier a confusão, o espírito de moderação me dará clareza. Já não sou mais um refém em potencial das circunstâncias. Sou um agente do reino, portando dentro de mim o próprio Espírito de Deus. E este é o testemunho final, aquele que fala mais alto que todas as palavras. Uma vida vivida em liberdade do medo. Esta vida brilha no escuro, atrai os que estão acorrentados e aponta sem palavras para o libertador. O meu maior ato de ousadia não será um discurso dramático, mas o simples ato de viver cada dia a partir desta realidade. Sou amado, sou fortalecido, sou são. E nada, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem roubar a identidade que Ele mesmo me conferiu. Para você que caminhou até aqui, a semente da palavra foi plantada, a rega da oração foi feita. Agora você colhe o fruto. Você não precisa mais tentar ser corajoso. Você é, pelo Espírito, uma pessoa de poder, amor e moderação. Quando o medo bater a porta, você não precisa debater com ele. Pode simplesmente responder do interior da sua casa segura: desculpe, você está confundido. O Espírito que vive aqui é outro, não é de temor. E fechar a porta. A sua vida, a partir de hoje, é a prova viva de 2 Timóteo 1:7. Viva-a, respire-a, seja ela. Agora é tempo de declarar sua identidade. Nos comentários escreva: o espírito que há em mim é de poder, amor e moderação. Use a hashtag #PNCNAL Espírito de Temor. Vamos encher esta sessão com a nossa confissão de fé coletiva. Encaminhe este vídeo para alguém dominado pela timidez, pela ansiedade ou pelo pânico. Alguém que precisa urgentemente ouvir que há uma identidade maior disponível. Curta e inscreva-se no canal Ora, Medita, Prospera, para que esta mensagem libertadora continue a romper cadeias e a estabelecer vidas na graça e na ousadia do Espírito Santo. Que o Deus de toda a paz, que pelo sangue da aliança eterna vos capacita em tudo para fazerdes a sua vontade, opere em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.